Vamos iniciar a aula, então, com a continuação. A aula está sendo gravada, vou compartilhar a tela para vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim, pronto. Pronto. Então, vamos lá. Então, nós estávamos em distúrbios hepáticos, continuando distúrbios hepáticos, a gente vai falar um pouquinho sobre varizes esofágicas, né? A gente viu na aula passada como o surgimento de varizes esofágicas está umbilicalmente, né, intrinsecamente associado a pacientes com distúrbios hepáticos. Uma das razões do surgimento dessas varizes esofágicas é justamente nessa questão aqui, ó, que eu vou poder explicar a vocês. Percebam essa figura. Nós temos um fígado, né, cirrótico. Você vê que esse fígado, não é um fígado saudável. E aqui é a veia porta. E se vocês lembrarem, a veia porta, quando a gente tem o fígado, né, cirrótico ou um distúrbio hepático, a gente percebe que vem associado à hipertensão portal. Então, uma pressão elevada nessa veia porta, uma dificuldade de entrada desse sangue, 80% desse sangue, como a gente já falou na aula passada, que precisa, né, entrar aqui através da veia porta, ele acaba por um fator de hipertensão portal, começa o sangue a buscar outras veias colaterais. Então, esse sangue, como tem uma zona de alta pressão, ele começa a ser direcionado para outras veias. Então, a gente vê aqui que o estômago, ele fica repleto de varizes, né? Porque houve esse redirecionamento do sangue que está concentrado nessa veia porta e começa, então, a apresentar todo o trato esofágico e também estômago. Então, começa a haver um redirecionamento do sangue, promovendo varizes desde do esôfago, que é aqui, essa região aqui, até o estômago. Então, é nesse momento que, se uma varize dessa se rompe, há um sangramento importante, inclusive esse paciente pode evoluir a óbito por choque hipovolêmico. Veja na endoscopia aqui mostrando como os médicos endoscopistas, eles visualizam as varizes do paciente, né? No lúmen aqui no esôfago. Então, fica assim, nesse formato. Dá para ver as varizes do paciente. Eu vou colocar uma pessoa aqui que está chamando. Então, como eu estava falando, então é nessa situação, imagine você, um paciente que você admite, você, futuro enfermeiro, admite um paciente com distúrbio hepático, com cirrose secundário a álcool, e esse paciente é provável que ele tenha varizes esofágicas. Como é que eu sei, professora? Muitas vezes ele já vem com o diagnóstico prévio, que fez uma endoscopia prévia, e já identifica que tem varizes esofágicas, ou então um paciente que ele já chega na admissão e no hospital com história de hematêmese. Lembram o que é hematêmese? Alguém pode falar aqui para ver se lembra Vômito com sangue. Isso, vômito com sangue, isso. Então, esse paciente chega na admissão com hematêmese, então já sugere que realmente é um paciente que tem, possível, uma possibilidade real de ter varizes esofágicas. Então, a preocupação nossa da enfermagem é que qualquer procedimento, ou seja, se a gente for passar
uma sonda nasoenteral, essa sonda, ela pode passar próximo a essa varizes aqui, tá vendo? Essa parte lilazinha. E aí, ela acaba lesionando e criando uma abertura nessas varizes. Como é uma zona de alta pressão, né? Veja só que aqui na hipertensão portal, o sangue começa a ser redirecionado, então o paciente sangra muito, sangra muito. Então, o que é que geralmente é feito para esse paciente, emergencialmente, que está sangrando e não para de sangrar? É introduzido um balão, chamado balão de Blackmore. Eu acredito que eu trouxe essa imagem, mas a gente pode ver. E esse balão de Blackmore, ele é insuflado, né? Lá, ele é insuflado, claro, fica fora, né? A parte de insuflar o balão. E esse balão insufla na região da varizes. Então, é como se fizesse uma compressão aqui. Por exemplo, se fosse essa varize que rompeu, ia insuflar para que o balão ficasse dessa forma, todo insuflado, para comprimir essa área, essa lesão, e assim o paciente parar de sangrar, certo? Então, é uma coisa que a enfermagem deve ficar atenta. Anotem, porque existe muito erro em relação ao cuidado de enfermagem a paciente com distúrbio hepático e secundariamente com sangramento, com hematêmese, assim como melena e enterorragia. Todas essas três situações, é imperativo que a enfermagem, ela avise ao médico e suspenda qualquer alimentação oral. Então, o paciente, nesses casos, ele deve estar em dieta zero. A gente não pode liberar dieta para um paciente que está apresentando hematêmese, enterorragia ou melena. Tem que ser investigado a causa. Então, como se trata do trato gastrointestinal, então, nós temos que ficar atentos a não alimentar esse paciente, tá? Porque possivelmente ele vai ser submetido a uma endoscopia, possivelmente ele pode necessitar clipar essa varizes, então pode ser submetido a algum procedimento que a alimentação, obviamente, não deve ser realizada quando o paciente está com trato gastrointestinal sangrando, né? Então, o que é que Triatos 2010 ele traz? Que as varizes esofágicas, ela ocorre em 30% dos clientes com cirrose compensada e em 60% dos clientes com cirrose descompensada. Então, vocês viram na aula passada que o paciente ele pode ficar até 10 anos com cirrose compensada, ou seja, o fígado, mesmo cirrótico, ele ainda responde e ele mantém as suas funções, né, ou parte dessas funções. Então, 60% desse paciente que já está com a cirrose já avançada, um grau mais avançado, ele tem chance, sim, de ter varizes esofágicas. Então, quando eu recebo um paciente com cirrose, eu já tenho que lembrar que é bem possível que esse paciente, ele tenha varizes esofágicas. E a atenção a esse paciente é maior. A qualquer momento, pode romper essa varizes e aí o paciente sangrar. Então, qual o conceito? Né? As varizes esofágicas, elas são veias sinuosas e dilatadas que costumam ser encontradas na submucosa da parte inferior do esôfago. Também pode surgir uma posição mais alta no esôfago ou estender-se para o estômago, como foi colocado na figura que vocês bem viram no slide anterior. Então, a Natália está pedindo para entrar aí. Ah, tá. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, não está aparecendo, não, que Ela tem não alguém está pedindo aqui. para entrar. Ela não está aqui. Eu vou voltar, certo? Quando ela resolver a questão da internet, a gente coloca ela.
Certo. Vocês entenderam até então sobre os pacientes com varizes esofágicas? Então, então, como eu estava falando, que a condição de ter varizes esofágicas, ela é quase sempre causada por uma hipertensão portal, tá? Então, essa hipertensão portal, muitas vezes, o que é que ocorre? Ocorre uma obstrução da circulação venosa portal do fígado lesionado. Então, existe uma obstrução, né, nessa veia porta, desse fígado que já está cirrótico, e isso aumenta a zona de pressão ali nessa veia, e aí vai ocasionando todas esse surgimento dessas veias colaterais. Eu vou só mostrar aqui o paciente com ascite, que eu já mostrei na aula passada, e podem observar aqui, olha o surgimento, às vezes o paciente ele tem muitas varizes assim, que a gente consegue ver na parede, né, do abdômen dele. Isso tudo também são sinais de hipertensão portal, né, que são caminhos que o sangue ele precisa para sair daquela zona de pressão. Então, o cliente ele, com varizes esofágicas, ele pode apresentar hematêmese, melena, pode ter sinais de choque, a depender do volume, né, desse sangramento, que é pele fria, pegajosa, hipotensão e taquicardia. Trouxe uma imagem de uma melena, então, como é que eu percebo que o paciente ele está com melena? É muito característico a melena, porque ela é umas fezes escurecidas, bem escuras, significa que ali tem sangue que passou pelo processamento, né, do próprio trato gastrointestinal, são sangues coagulados, sangue processado, e o odor é muito fétido, tá? Então, essas são as características de melena. Aqui eu trago como é que eu faço a avaliação desse meu paciente que tem varizes esofágicas. Então, eu faço através da endoscopia. Vou abrir esse vídeo aqui para a gente avaliar, para ver o que é que eu trouxe aqui para vocês. Uma endoscopia digestiva superior, também chamada de esôfago gastroduodenoscopia, ou EGD, é um procedimento que permite que seu médico veja a membrana mucosa da porção superior do seu trato gastrointestinal. Isto inclui seu esôfago, seu estômago e seu duodeno. A endoscopia superior é usada para avaliar sintomas de dor abdominal superior persistente, náusea, vômitos, sangramento ou dificuldades para engolir. Ela é capaz de precisamente detectar inflamações, infecções, tumores, úlceras e outros problemas possivelmente presentes. O procedimento é executado usando-se um endoscópio, que é um tubo comprido, fino e flexível com uma lâmpada e uma câmera de vídeo minúscula na ponta. A câmera transmite a imagem para um monitor. Antes da endoscopia, um catéter será inserido e um analgésico e um sedativo serão administrados. Sua pressão sanguínea, pulso e nível de oxigênio no seu sangue serão monitorados durante o procedimento. Seu médico irá aplicar um spray em sua garganta ou fará você gargarejar com um anestésico local para amortecê-la. Você terá que se deitar sobre seu lado esquerdo e um bocal de suporte será colocado em sua boca. Em alguns casos, você poderá receber oxigênio suplementar através de uma cânula nasal. Endoscopias superiores descomplicadas demoram de 10 a 20 minutos. Seu médico irá delicadamente inserir o endoscópio em sua boca e então irá vagarosamente e cuidadosamente movê-lo através de seu esôfago, até que ele atinja seu estômago e, finalmente, seu duodeno. Você não deve sentir dor neste momento. Seu médico pode, periodicamente, introduzir um pouco de ar para esticar a membrana mucosa e melhorar a visibilidade. Se seu médico quiser coletar uma amostra de tecido, ele pode obter uma ou mais biópsias com um endoscópio para exame posterior. Uma biópsia ajuda a distinguir tecidos benignos e cancerosos.
Também é usada para detectar Helicobacter pylori, a bactéria que pode causar úlceras. Seu médico também pode usar um endoscópio para tratar problemas como úlcera hemorrágica, ou estirar uma estenose, ou estreitar o esôfago ou o estômago. Depois do procedimento, você será monitorado até que os efeitos da medicação desapareçam. Sua garganta pode ficar dolorida e um pouco inchada. Após o procedimento, você deverá ser acompanhado de volta para casa. Sempre fomos o maior parceiro das micro e pequenas empresas. Não é agora que vai ser diferente. Banco do Brasil, mais que digital. Professora? Deve ter caído de novo, Rafa. É verdade. Sim, Márcia perguntou do dia 18. Será que volta? Rapaz, dia 18, eu acho difícil, né? Na verdade, o que o Ministério da Educação falou, o que ele propôs foi que acabou, não foi no caso, prorrogou por mais 15 dias a partir do dia 3. Então, aí depois dos 15 dias eles vão prorrogar novamente. Eu acho que não volta, não. A prova voltou.